pode ser? Você tem gratidão no seu coração? Você tem confiança no seu coração naquilo que você está cantando? Amém. Nós podemos de novo. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Exaltado, ressuscitado Jesus. Aleluia! Para sempre, sempre, para sempre, sempre. Oh, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? O meu rei ressuscitou. O meu rei ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele reina, ele reina. Você pode falar isso comigo? Ele reina, ele reina, ele reina na nossa casa, na nossa vida. Ele reina na nossa família. Ele é rei dos corações. Te louvamos, Jesus. Palavra, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, mas ressuscitou. Ele ressuscitou e essa é a nossa confiança. Nós estaremos com Ele, ressuscitados para sempre, para sempre, para sempre. Onde está a morte, a sua vitória? Aleluia. Pai, te damos graças. A sua palavra é a verdade, Senhor. Obrigada. Obrigada por Jesus que se fez carne. Obrigada pela palavra habitando, Senhor, aqui nessa terra e hoje habitando dentro de nós. Que grande honra, Senhor, nós sermos os portadores das boas novas. Que grande honra, Senhor, nós sermos os portadores, aqueles que carregam a sua palavra. Nós honramos a sua palavra, Senhor. Nós bendizemos a sua palavra. Ela é real, ela é viva. Senhor, a sua palavra, ela cumpre o propósito que lhe apraz, a todo o propósito que você designou. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa noite, por esse culto, pela certeza que temos em você. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, querido. Graça e paz. Você pode se sentar, amém? Que coisa boa. Obrigada, gente. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Como é bom, queridos, cantarmos ao Senhor. Como é bom nós termos esse momento da música, queridos. Esse é o momento da palavra cantada, amém? Não é só um momento que você vem esperando pela ministração, mas é um momento, queridos, em que você abre a sua boca e você confessa as verdades da palavra e ainda desfrutando desse benefício de ser acompanhado com um grupo de música, amém? Glória a Deus. Então, que privilégio, que grande bênção estar com vocês aqui nessa noite. E sabe, queridos, eu amo essa igreja. Só um minutinho. Eu estou dando aula
aqui no Rema, né, Ana? De novo, ele e o pastor me convidaram para estar aqui, e sabe, eu os amo de coração. Obrigada, Ana, pelo convite. Agradeci já ao pastor hoje e agradeço cada um de você que está aqui, sabe? Eu amo o pastor Isaías, amém? E é por isso que eu amo esse lugar também. E eu queria falar algo para você, não perca essa estação. Amém? Não perca tudo aquilo que o Senhor tem derramado na sua vida, através da sua liderança, do pastoreio que você tem recebido, amém? Porque essa oportunidade, ela é única. E talvez em uma outra estação ela vai passar, e você não pode deixar de ser molhado por tudo aquilo que Deus tem depositado na vida do pastor e da Ana. Amém? Eu não estou falando isso aqui para agradar, é do meu coração. Sabe, queridos, eu sou tão afetada pela intensidade que existe no coração do pastor. Amém? Tão simples, mas tão intenso para o Senhor. Sabe quando a gente precisa olhar e falar, uau, aqueles que estão mais experimentados, os mais maduros, aqueles que estão correndo a carreira na minha frente. Ele é um dos exemplos que eu olho e falo, uau, eu quero chegar como ele, na idade dele, assim, intenso e fervoroso para o Senhor. Amém? Então não perca essa oportunidade que você tem de vir se congregar, de receber a palavra, de se deixar ser molhado por essa unção de pastoreio que existe nessa igreja. Amém? Glória a Deus. E nesse ano, não é, a gente costuma falar assim, quem diria, né? Quem viveu para ver tudo isso que a gente está vivendo nesses 2 últimos anos? É ou não é verdade, gente? Falo, nossa, eu acho que nunca, quando eu era criança, eu ia imaginar um dia passar por essa situação. E nesse período, eu acho que um dos salmos que a gente mais ouviu, não é verdade? Que os crentes abriram a Bíblia e decidiram ler ele mesmo e não deixar só aberta na sua casa, é o Salmo 91. É ou não é verdade, gente? Não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz do Senhor, amém. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós que estamos guardados à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas na minha e na sua vida, amém. Nós que descansamos, nós dizemos do Senhor. Nós que descansamos, nós estamos numa posição de fé, e a fé, ela tem uma voz, ela concorda com a palavra de Deus. Amém? Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu socorro, Ele é o Deus em quem eu confio. Amém? Como nós cantamos, o André falou aqui, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Amém? A tua vara, o teu cajado, o teu cuidado, o seu pastoreio, Senhor, está comigo. Eu estou num lugar de descanso, eu estou num lugar de refrigério. Sabe por quê? A Bíblia diz no versículo 17, porque se apegou a mim, eu o livrarei, o poloei a salvo, por causa que ele se apegou com um amor, porque ele conhece o meu nome. Amém. Sabe, queridos, a gente tem vivido um tempo, e eu imagino que você, assim como eu, a gente já entendeu que não dá mais para ser crente de brincadeira. Que não está dando mais para a gente ser crente, se apoiando na fé do nosso pai, da nossa mãe, do nosso cônjuge. Agora é crente real life, é crente vida real. É ou não é verdade, gente? É um tempo em que nós precisamos estar mesmo firmados, bem solidificados, bem edificados naquilo que nós cremos. Amém, queridos? Porque circunstância chega para todo mundo, e no dia da adversidade nós não vamos poder nos apoiar na fé do nosso marido, na fé do nosso pai, na fé da nossa mãe. Amém? Não é assim que a Bíblia diz a respeito de Davi. Davi, quando ele foi, queridos, enfrentar o gigante, ele não foi na fé do seu pai Jessé, ele foi na fé daquele que já tinha experimentado matando o leão e o urso. Amém? Então, ainda que os desafios nesse tempo parecem grandes, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é a palavra de Deus, a sua palavra é real, ela não mudou. As coisas parecem que estão mudando, os dias parecem que estão mudando, e às vezes, eu não sei você,
às vezes a gente pensa, será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Será que vai vir alguma outra novidade? Ei, querido, nada mudou. A palavra do Senhor, ela é o nosso manual. Amém? Ela é o nosso guia. É ela, queridos, que vai nos situar. É ela que vai nos guiar. E sabe de uma coisa? Nós precisamos estar apegados à palavra de Deus. Amém? Porque se apegou a mim. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Amém? Às vezes nós estamos esperando ouvir alguma coisa muito diferente, ficar esperando uma manifestação muito sobrenatural, a voz audível de Deus. E lá em Efésios, a Bíblia diz, deixa eu abrir, eu vou ler isso para você. Ele vai falar de dias maus. E ele fala assim, em Efésios 5, no capítulo 15, a Bíblia diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, fazendo um uso sábio e sagrado de cada oportunidade desses últimos dias que Deus te dá. Amém? Fazendo um uso sábio e sagrado de cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? A vontade do Senhor já está revelada para mim e para você aqui. A gente não precisa ficar procurando uma nova verdade, amém? Essa é a verdade, Ele ainda cura, Ele é real, Ele é a sua provisão, Ele é o seu sustento, Ele é a sua segurança. A vida dEle garante preservação para você. Nada mudou, ainda que esse mundo parece que está ficando muito louco. Amém? E eu quero falar com você sobre essa parte. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Amém? Mas sim como sábios. Então, queridos, a voz de Deus, ela não é necessária quando a verdade dele já está gritando para nós por meio da sua sabedoria. A gente não precisa ficar procurando ouvir uma nova revelação. Não, eu preciso que Deus fale comigo. Não, querido, você está num lugar, você tem crescido em Deus, você tem amadurecido, e você já sabe que você precisa fazer o que é certo, só porque é certo. Amém? E a palavra dele diz, olha, você precisa remir o tempo. Você precisa, querido, andar prudentemente, não como tolo, não como nécio, mas como sábio. E você sabe que toda a sabedoria, ela vem de Deus. E você sabe que a Bíblia, ela é toda a sabedoria derramada de Deus para minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E esse é um tempo, queridos, não é? A gente estava brincando de crente real life, crente vida real, não é? Que a gente precisa se posicionar. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos. E nos apeguemos como, queridos? Com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A versão NVT desse versículo diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Amém. Sabe, esse é um período em que nós precisamos mesmo nos apegar ao Senhor. Precisamos nos apegar com mais firmeza, porque as situações, elas estão se levantando, as coisas estão mudando, não é? Eles estavam atacando a nossa família, agora eles estão atacando até as nossas crianças. E se nós não nos apegarmos mais firmemente à palavra de Deus, queridos, a gente vai começar a achar que algumas coisas são normais. A gente vai começar a duvidar a respeito de algumas coisas que estão como certas, como prego batido e ponta virada na palavra de Deus. Amém? É Ele que cura, Ele fez macho e fêmea. Amém, querido? É Ele que salva, é Ele que traz a provisão quando ninguém mais pode fazer. Ei, querido, só Ele é a sua resposta. Amém? Ele ainda é um Deus de milagres. Ele ainda pode fazer nesse tempo aquilo que Ele fez no passado. Amém? É Ele que abre caminhos no deserto.
deserto, rios no ermo, ei, Ele ainda faz tudo aquilo que Ele promete na sua palavra. Amém? Nós não podemos nos desviar, nós não podemos cochear entre dois pensamentos, nós não podemos, como a palavra diz, ser homens de ânimo dobre, ora indo por um caminho, ora, não sei, será que Deus faz isso mesmo? Será que é verdade? Não, queridos, nós não podemos duvidar. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza, prestar mais atenção. Nesse tempo nós precisamos compreender mesmo qual é a vontade do Senhor para que cada área da nossa vida vá bem. Amém? E lá em Tiago 1, abre comigo, por favor. Aleluia. Aleluia. Quando a gente fala sobre nos apegarmos com mais firmeza, nós estamos falando que existe uma forma de nós recebermos a palavra de Deus na nossa vida. Amém. A palavra de Deus, ela não é mera informação, mas ela é revelação para todo aquele que nele crê. Ela é poderosa, queridos, para nos salvar, para tirar de uma condição, queridos. A palavra, ela foi poderosa para nos transportar de um império de trevas e nos colocar num reino de luz. O que mais que essa palavra não pode fazer por mim e por você. Agora depende a maneira como nós nos inclinamos para essa palavra. Amém? A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu vou me chegar até vocês. Então a gente pode receber essa palavra como uma mera informação, e isso pode entrar para o nosso ouvido, mas não descer para o nosso coração, não se tornar prática na nossa vida. Mas existe uma outra maneira de receber a palavra de Deus, que é o que Tiago fala para nós. Ele fala: vocês precisam acolher. Vocês precisam receber essa palavra de uma forma diferente. Amém? E aqui no versículo 19, a Bíblia diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E depois que vocês acolherem, tornem-se, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se enganem, vocês precisam acolher. Quando vocês acolhem, isso requer de mim e de você um posicionamento, praticar aquilo que você tem recebido. Amém? E a Bíblia continua dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Então ele olha no espelho, mas quando ele sai, ele logo se esquece daquilo que ele viu. É aquele homem que ele até lê a palavra, mas ele não acolhe, não deixa cair no seu coração, no seu espírito como revelação, para que ela possa transformar aquilo que precisa ser transformado na sua própria vida. Amém? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Este terá todas as áreas da sua vida afetadas pela palavra de Deus. Amém? É impossível, queridos, nós nos achegarmos a Jesus. É impossível que nós nos inclinemos para a palavra dele. É impossível, queridos, que nós digamos sim para Jesus, para a sua palavra, para aquilo que ele nos diz, e continuemos da mesma maneira. Todas as vezes que nós acolhemos a palavra sem resistência, todas as vezes que nós acolhemos a palavra acatando que ela é verdade,
nos submetendo a ela, ainda que os relatórios sejam negativos, ainda que no banco as coisas não estejam mostrando o valor que eu queria, ainda que na minha casa tudo não esteja ajustado, ei, a palavra de Deus é a verdade. Se Ele disse, eu creio e ponto final. Eu me humilho para a palavra dEle. Deus, eu não vou ficar como o que eu estou vendo, porque eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo desesperançado, eu não vivo como aquele que acha que não vai ter conserto. Não, eu me humilho, eu vou sem resistência e eu acato a sua palavra como verdade para a minha vida. Amém? E o apóstolo, ele continua falando para a gente assim: nós devemos acolher a palavra com mansidão. E ele fala que vale a pena acolher essa palavra com mansidão, porque ela é o que, gente? Poderosa para salvar a nossa alma. E sabe, eu amo esse versículo. Porque é assim, queridos, se a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma, ela é poderosa para salvar qualquer coisa na nossa vida. A Bíblia diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, quando eu acolho a palavra de Deus, eu tenho os pensamentos de Deus na minha vida. As verdades da palavra são aquilo que norteiam a minha mente. Eu penso nas coisas do alto, eu penso naquilo que é louvável, eu penso naquilo que é de boa fama. E tudo aquilo que eu penso desce para o meu coração. O que eu penso determina o que eu creio. O que eu creio determina o que eu falo. Então, no dia da pressão, no dia da adversidade, no dia que o diabo falou, ei, eu vou te encostar na parede e vai te pressionar, sabe o que acontece, querido? Palavra flui de dentro de você, porque o que você crê, o que você pensa, determina o que você crê. O que você crê, determina o que você fala, e o que você fala vai determinar as realidades do mundo que você vai viver. Então, queridos, salvando a nossa alma, transformando o nosso entendimento pela palavra de Deus, é isso que diz lá em Romanos, amém? Não se conformando com esse mundo. A gente até, claro, a gente não está alheio, eu até ouço as notícias, eu até passei pelo problema, mas eu não fico com o relatório natural, eu não fico com o que todo mundo está dizendo, eu fico com a palavra, amém? Exaltando a palavra sempre na nossa vida, sabe, queridos, no dia da adversidade, ela vai saltar e vai criar as realidades do mundo que a gente vai viver. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Amém. No dia da pressão, quando salta de dentro de você a palavra, ei, queridos, as coisas começam a se encaminhar diferente. Você passa mesmo pelo vale, mas você não está sozinho. A vara dele, o cajado, te sustentando, te guiando, te fortalecendo. Amém, queridos? Ainda que você se mostre fraco, o Senhor é forte com você. Ainda que você fala, Senhor, tremi nas bases, mas ó, eu estou aqui. Segurando a pegada em você, ei, o Senhor pega contigo, amém, porque você decidiu acolher a palavra, como diz lá em Romanos 10, versículos muito conhecidos, queridos, nossos, amém, porém o que se diz, a palavra, ela está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Então nós falamos sobre a palavra cair no nosso coração, que nós precisamos nos apegar com firmeza, e sabe, nós vamos ficar firmes mesmo, crente chapa quente, quando a palavra cair no nosso coração e ela estiver na nossa boca. Tão importante, queridos, confessar aquilo que está certo. Tão importante que confessar a palavra é não falar errado. Confessando a palavra, se apegando à palavra de Deus, não ficando com um relatório natural, amém? Pode ser que na primeira vez a gente fique meio, e agora? Né? Você vai se treinar nisso, a situação chegou, não sei, não lembro nem o que eu vou dizer agora, mas não abra a sua boca e desconstrua aquilo que você já começou a construir em Deus.
Porque às vezes nós nos levantamos, fazemos o nosso devocional pela manhã, começamos o nosso dia, Pai, obrigada, você vai me proteger, o Senhor é que vai me guardar, oramos com o nosso filho, quando estamos indo para a escola, seu dia vai ser de paz. E a primeira coisa que acontece no nosso dia, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a regar o ambiente com tudo aquilo que é negativo, e a gente começa a desconstruir as confissões que nós fizemos algumas horas antes. Então nós precisamos, queridos, falar certo e cuidar para não falarmos errado. Amém, gente? Eu gosto muito de algo que o pastor Tiago Borba, ele diz, ele fala, a vida do cristão é como um carro subindo a ladeira sem freio. Querido, se você não tiver com o pé acelerando, quem aqui é motorista sabe, se o carro perdeu o freio, você está numa ladeira e subindo, se você não tiver com o pé acelerando, mantendo o ritmo, avançando no Senhor, certamente você vai descer. Então a gente não tem opção, queridos, com o Senhor é sempre assim, praticando a palavra. Porque a falta de prática na palavra vai fazer a gente retroceder. Ah, não, Daiane. Essa semana só que eu estou desajustado, parei de confessar. É como aquele que está pedalando a bicicleta. Aí ele pedala, confessa, eu estou exercitando. As práticas espirituais. Eu estou aqui nas disciplinas espirituais, eu estou fazendo, eu estou indo. Aí eu canso de fazer a mesma coisa todo dia. Ah, palavra de Deus, cansei. Aí você pega, aqui fala soltar na banguela. A gente fala lá em São Paulo soltar na banguela. Você pega, para de pedalar e deixa a bicicleta aí. Só que tem uma coisa, aparentemente ela parece que ela está caminhando e tem uma velocidade, mas uma hora a bicicleta para. E pode ser que enquanto ela ainda está caminhando, por falta de exercício, você pense e ache que está avançando. Aí quando para você faz, meu Deus, eu retrocedi. Sabe, queridos? A nossa vida, ela é como um carro sem freio, subindo. A gente precisa estar sempre acelerando, falando as mesmas coisas todos os dias, declarando a palavra de Deus, cuidando daquilo que sai da nossa boca e daquilo que a gente deixa entrar e ter a atenção do nosso pensamento, para que a gente não deixe cair no nosso bom depósito aquilo que não é tesouro para o nosso coração. Amém? Sabe, queridos, a gente precisa renovar a nossa mente nesses dias. A gente precisa mesmo pensar nas coisas do alto. E eu gosto muito de algo que o irmão Reagan diz em seus livros. A palavra de Deus, ela nos foi dada para orientar os nossos pensamentos. Você pode falar isso comigo? A palavra de Deus, ela me foi dada para orientar os meus pensamentos. Sabe, nós precisamos nos tornar pessoas com as mentes orientadas por Deus. Nós precisamos colocar e governar os nossos pensamentos para ter a mente de Cristo. É isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. Pensar como Deus pensa, não nos amoldar com as coisas desse mundo. Mas nós precisamos colocar os pensamentos de Deus. Então, como que eu faço para trocar o pensamento errado? Eu troco pelo pensamento certo. Qual é o pensamento certo? Eu vejo o que a palavra diz a esse respeito. Orientando os pensamentos pela palavra de Deus, sendo governado pela palavra de Deus. E sabe, é fácil a gente distinguir quando a gente precisa ajustar e precisa cuidar para orientar o nosso pensamento para o lugar correto, para deixar a nossa mente ser governada corretamente. Existem duas formas de pensamentos. Pensamentos, eles podem surgir do lado de fora para dentro e do lado de dentro para fora. A Bíblia diz, não é? No mundo há muitas vozes. Existe voz, queridos, da circunstância. Existe a voz da rede social. Existe a voz da pressão. Existe a voz da falta, existe a voz da corrupção, existe a voz da falência, existe a voz do engano. E quantas vozes de engano nesses últimos dias. Então é fácil perceber. Pensamentos que vêm de fora, querido, normalmente eles tentam sufocar as verdades da palavra de Deus.
Mas existem os pensamentos de Deus ao nosso respeito, e eles surgem do nosso homem interior, revelado pelo Espírito de Deus, aquele que nos lembra em todo tempo qual é a sua vontade para a nossa vida, aquele que vai nos socorrer, nos auxiliar, nos fazer lembrar daquilo que temos ouvido, daquilo que temos depositado dentro de nós. Amém? Então, nós podemos, queridos, situar os tipos de pensamentos. E fica fácil se localizarmos assim. Amém? O irmão Reagan também costuma falar que é possível situar uma pessoa espiritualmente só por aquilo que ela diz. E sabe, isso é tão simples, mas isso é tão sério na nossa vida. Porque se nós começarmos a nos atentar, colocar o nosso próprio ouvido, que é o mais perto da nossa boca, se a gente começar a prestar atenção, o que é que tem saído da nossa boca, nós vamos poder situar qual é o nosso estágio espiritual. Como é que nós estamos? Quando eu me deparo com alguma coisa, o que sai de dentro de mim? Daí, vou ficar mentindo. Eu estou vendo, está doente. Ei, você está vendo que está doente, você fala, ei, meu filho, está assim agora, mas vai sarar. Porque você é curado. Amém? Não. Você não está vendo? A professora não ligou? Vou contar meu testemunho desse ano. Ano passado já era para o meu filho ter sido alfabetizado, eu falei, não força a barra. Eu estava com dó até da professora nessa aula online, eu não sei você. Tive dó de mim e tive dó da professora, gente. Né? Tentando alfabetizar online. Então, deixei bem tranquilo, esse que era o ano que ia ser. E aí passamos o primeiro trimestre. E aí a professora, reuniões individuais com os pais. E esse ano eles voltaram, graças a Deus, para a idade dele, voltou desde o início na escola. E aí ela me chamou, com todo cuidado, o Bruno, meu filho tem 6 anos. O Bruno é lindo, ele é muito carinhoso. E aí eu percebi que ela estava criando um caminho para deixar meu coração bem amansado. Eu falei, ela quer me dizer algo negativo. E aí eu falei, tudo bem, professora, que bom, né? Que ótimo saber que ele tem um bom comportamento. Ela falou, então, só que às vezes eu percebo que é assim, mãe, ele está na sala e ele não está prestando atenção em nada. E aí eu acabo de explicar uma coisa e eu pergunto, Bruno, e agora? E aí ele não consegue me explicar nada. Aí, mãe, eu queria que você desse uma olhada para ver se ele pode ter alguma dislexia. Queria ver também se a senhora, se ele tinha, como que é, amor, que ela falou? Era transtorno. Ela falou vários relatórios, vários tipos de doenças mentais que poderiam estar acontecendo. E aí eu comecei a ouvir ela falando e analisando. O Bruno esquece. O Bruno não, ele realmente, não sei se você tem criança, mas meu filho não para, gente. Você está falando com ele, ele está assim. Aí tem hora que tem que falar, menino, para. Eu não estou aguentando acompanhar, né? Aí tem hora que eu falo, não, calma, está cheio de saúde, deixa assim mesmo. E aí comecei a avaliar o que ela estava falando, e aí eu ouvi tudo. Ela é professora, ela tem que me dar um relatório. A gente também não pode ser ignorante de, não me fala, eu não acredito. Não é, gente, não é assim. Ela é autoridade naquela sala de aula, ela está vendo o desenvolvimento dele. Não é verdade? Mas aí eu comecei a me atentar e perceber se ele tinha esses comportamentos em casa também. Eu comecei a relacionar toda a condição a que ele foi submetido desde o ano passado. E aí eu ouvi tudo que ela disse, desliguei, era bem cedo. Meu marido estava acordando. Aí eu pensei assim, bom, eu posso, a partir de agora, começar a falar que meu filho é dislexo, ou eu posso simplesmente contar para o meu marido o que aconteceu e me posicionar em relação a isso. Aí, contei para ele, fiquei o dia inteiro pensando sobre isso, e falando, e compartilhei com a minha irmã. Falei, você percebe esse comportamento? A minha irmã falou assim, esse menino não tem déficit de nada, porque tudo que ele quer, ele presta muita atenção, e repete tudo, e fala tudo. O que ele não quer é aprender o que ele não quer. Aí eu falei, eu pensei isso também. E eu já identifiquei, ele é de exatas, ele gosta de matemática. Chega em português, ele não estava se esforçando nada para aprender a ler e escrever. E os amiguinhos, saíram na frente. Eu falei, pois é, bom, o que eu posso fazer? Queridos,
Começamos. Nós temos o nosso dia de consagração em casa. Todas as segundas-feiras, começamos a orar. E a gente começa, o nosso período é grande, então a gente já começa meio tarde, ele começa com a gente. Normalmente ele dorme, enquanto a gente ainda está orando. E quando ele dorme, a gente começou. Ei, você é focado, a sua mente é sábia, você vai aprender a ler e escrever. Você tem atenção, você sabe, você está crescendo em sabedoria, você está crescendo em graça. Dentro de você foi depositada toda a inteligência, toda a capacidade. Irmãos, eu comecei a falar aquilo que eu sei. O que eu sei é que a palavra de Deus é a verdade. O que eu sei é que ela funciona. O que eu sei é que eu não posso ficar com um relatório natural. Amém. E aí, algumas semanas atrás, ela me mandou: mãe, eu estou te mandando essa mensagem para dizer, eu estou muito feliz, o Bruno deu um salto de desenvolvimento. Gente, ele está lendo e escrevendo. Aí na hora eu falei: ai, que bom, professora, obrigada pelo feedback, né? Agradecendo ela pela educação, a gentileza, né, do pedagogo, entrar em contato com a gente. E irmãos, depois que eu terminei de falar com ela, passou um tempo, o Espírito Santo me lembrou: você orou, você confessou, você declarou, e poucas semanas depois, ele está lendo, ele está escrevendo, ele está acompanhando, fazendo tudo que tem para fazer, tudo que pega, começa: macaco. Do jeitinho que todo mundo está aprendendo, mas está fazendo tudo o que é para fazer na idade dele, no tempo certo, do jeito certo, da maneira que nós declaramos que ia ser. Então nós precisamos ficar atentos, queridos, porque toda hora, em toda fase da nossa vida, vão vir relatórios negativos. E podia sim ela dar um relatório baseado na profissão dela, não está nada errado, pelo contrário, que bom que ela está fazendo o papel dela. Amém. Mas eu tinha duas opções: só ficar com um relatório ou tomar posição a respeito daquilo. Amém. Então a gente faz ele falar: eu sou sábio, eu sei, né? Tudo que eu tenho para falar, eu sou inteligente, eu estou crescendo em sabedoria, eu estou crescendo em graça. Sabe, queridos, nós precisamos colocar a palavra para funcionar na nossa boca. Nós precisamos exercer autoridade na nossa casa, colocando a mão sobre os nossos filhos, levantando a mão, unindo com o nosso cônjuge. Amém, gente? Mudando circunstâncias, levantando mão na entrada da nossa casa, não permitindo que o diabo entre e faça a bagunça que ele quer fazer, e botando ele para correr também. Amém? A autoridade, queridos, está na ponta da nossa língua. Todo o poder de Deus, a revelação da sua palavra depositada dentro de nós, ela vai funcionar à medida que eu e você abrirmos a nossa boca em fé, aquilo que falamos, concordando com o nosso espírito, concordando com o nosso coração. Queridos, o poder sobrenatural sendo ativado. Às vezes a gente não vai estar tão empolgado falando não. Vai estar de manhã: bom dia, tá? Você é muito sábio, filho. Todo dia fazendo aquela oração. Tem um lugar que toda vez que está indo, Samir já, vamos orar pelo seu dia. Aí vai. Mas sabe, queridos, fé. Se você precisar também, grita. Mas sabe, age à altura da palavra que você tem recebido. Ela é verdadeira, ela é real, ela pode mudar circunstâncias. Amém? Ele pode ensinar a ler e escrever, ele pode te tirar de uma cama, de um hospital, de uma condição ruim, da falência, da miséria, da depressão, da tristeza, porque se apegou a mim, porque a sua fé está firmada nele. Eu te protegerei, eu te socorrerei, eu te poloei a salvo. Amém. E sabe, eu queria falar uma outra coisa para você a respeito da palavra de Deus, a respeito desses últimos dias, da nossa necessidade de confessar a palavra. O irmão Reagan, ele diz uma terceira coisa, que é muito importante, deve nortear a nossa vida também. Ele fala que existem dois tipos de incredulidade na nossa vida. A primeira delas
É para aqueles um tipo de incredulidade. É quando alguém não conhece a palavra de Deus. Ele não pode conhecer a Deus. Ele não pode crer naquilo que ele não conhece. Então, para essa pessoa, para esse tipo de incredulidade, o remédio, o que vai salvar, é o ensino da palavra de Deus. Mas existe um outro tipo de incredulidade que nós, os crentes da igreja, precisamos tomar cuidado. Que é quando nós deixamos de confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Eu até estou na igreja, eu até estou ouvindo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a minha cura, Ele é a minha riqueza, mas sabe, não acatando nada disso por revelação. Não confiando que a palavra de Deus, ela é a verdade na nossa vida. E para esse tipo de incredulidade, queridos, de quando a gente não se deixa ser persuadido pela palavra de Deus, é essa a expressão que o irmão Reagan usa. E eu acho que ela é um norte para a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, mas não nos deixamos ser persuadidos por ela, isso é incredulidade. E para esse tipo de incredulidade, a questão não é só ser ensinado da palavra, porque você já tem sido ensinado. Mas o irmão Reagan diz que o remédio para esse tipo de incredulidade, de não se deixar ser persuadido pela palavra, é a obediência à palavra de Deus. Então eu pego aquilo que eu já conheço, eu pego aquilo que eu já ouço, mas eu ajusto as coisas. Eu começo a posicionar isso dentro de mim. E eu começo a me submeter. Eu acolho essa palavra com mansidão. Acolhendo. Deixando-se ser persuadido. Obedecendo. Ainda que eu comece no seco a respeito daquilo. Mas sabe, eu decido obedecer. Pai, se você disse que eu preciso confessar a sua palavra, eu vou fazer. Eu não estou vendo resultado nenhum, faz uma semana, faz um mês, faz um ano. Mas Senhor, eu fico com o que você diz. Amém. Se inclinando em obediência, se rendendo à verdade da palavra de Deus, não deixando, querido, ser persuadido pelas coisas do mundo, mas se amoldando aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe por que nós precisamos? Porque muitas vezes precisamos cuidar e vigiar para não estarmos incrédulos em áreas da nossa vida, mesmo que estejamos na igreja. Eu estou congregando, eu sirvo no departamento, eu estou envolvido, mas sabe, existem áreas da nossa vida que nós estamos pensando que não estamos retrocedendo, mas que nós não estamos avançando. Dúvida, incredulidade, não se deixar ser completamente persuadido pela palavra, nos impede de avançar na palavra de Deus, de crescer espiritualmente e de ir subindo os degraus que a Bíblia diz que tem, olha, é de degrau em degrau, é de fé em fé, é de glória em glória. Então nós não podemos permitir falta de fé, a falta de confiança na palavra, a falta de deixar ser persuadido na palavra, mas eu decido obedecer, eu vou fazer, Senhor, o que a sua palavra diz, meditando de dia, meditando de noite. Eu preciso acrescentar, né? Que a gente lê e pensa assim, a Bíblia diz só de dia e de noite. Não, ele está querendo dizer para você, é de manhã, é 1 hora depois, e depois no almoço, e depois no almoço de novo, e depois à tarde de novo. Vão ter períodos específicos da nossa vida que talvez a gente necessite mesmo se apegar em um versículo que vai exaltar aquela verdade pela qual nós precisamos ser convencidos, que nós precisamos ser persuadidos. E queridos, a gente fala ela de manhã, a gente fala ela na hora da colação do café, a gente fala ela na hora do almoço, a gente fala ela à tarde, a gente fala a hora que for dormir, a gente escreve e coloca lá na geladeira, a gente coloca um lembrete no celular.
meditando de dia e de noite, toda hora, a respeito da palavra. Se for mais fácil para você, pegue uma música que fale da palavra e deixa ela rodando no seu carro, colocando na sua casa, gerando o seu ambiente, até que você esteja convencido totalmente a respeito da palavra. Amém. Porque se nós não estivermos verdadeiramente convencidos, a Bíblia diz que aquilo que nós temos ouvido é só, a Bíblia, meu irmão Reagan diz a respeito disso, isso é só assentimento mental. Eu só concordo. Mas quando eu preciso daquilo estruturado, para que saia da minha boca, inclusive no dia da pressão e da adversidade, não está lá. Eu não tenho uma ação correspondente. Então nós não podemos vir domingo, quinta, terça, receber a palavra e não deixar ela cair no nosso coração, deixando apenas como, muito bom, eu gosto mesmo dessa palavra que eu recebo nessa igreja, mas não se deixando ser persuadido, molhado, transformado, robustecido, firmado nessa rocha. Amém, queridos? A Bíblia diz que nós não podemos abandonar a nossa confiança. Amém, é nela que nós teremos um grande galardão. Eu gosto muito daquele versículo de Provérbios, Provérbios 3, os versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então ele fala, você precisa confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar só aqui no seu pensamento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então ele está falando, não é assentimento mental, é fé. Confiar no Senhor de todo o seu coração, amém? E não se apoiar no seu entendimento, naquilo que você está vendo, naquilo que o mundo sugere, mas reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E quando você reconhece, quando você toma posição de fé, ei queridos, Ele endireita as suas veredas. Existe um posicionamento para que Ele possa endireitar as nossas veredas. Ele é aquele que vai aplanar os nossos caminhos. É Ele que vai nos dar pastos verdejantes. Mas existe uma condição nossa, e essa condição se chama vida de fé. Confiança na palavra de Deus. Amém? Queridos, não se apoiar no seu próprio entendimento. Diz que quando Deus fala, eu preciso me mobilizar e não racionalizar. Não se apoiar no seu próprio entendimento significa, quando Deus fala, eu não racionalizo, eu sigo em direção ao que a palavra dele diz. Eu não confio no meu próprio entendimento, eu não fico tentando ansiosamente resolver a situação que chega na minha mão, mas eu lanço sobre o Senhor, eu coloco para Ele e falo, Senhor, eu confio em você, você é o meu Deus, você é o meu refúgio, eu descanso à sombra do Onipotente, aquele que é todo poderoso, aquele que pode resolver todas as coisas, e aí, queridos, você desfruta do que Ele vai proporcionar para você. Aquele que habita, diz para nós a respeito de um lugar de descanso. Diz para nós um lugar em que nós não estamos com as coisas aqui, tentando carregar na força do nosso braço, mas que nós colocamos diante do Senhor. Nós depositamos a nossa fé nele. Nós depositamos tudo aquilo, toda a nossa confiança, queridos, naquele que pode resolver todas as coisas, endireitar as nossas veredas. Amém, gente? Eu gosto do que o salmista diz, o Senhor, Ele é o meu Deus, e nele eu confio. De fato, a Bíblia diz, não é? Em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o próprio Senhor. Ei, querido, sabe, quando você não sabe o que fazer, quando chega o relatório ruim, você fala, ei, Senhor, eu confio em você, aliás, você é minha confiança. Eu só tenho você, eu não vou duvidar, eu não vou ficar trocando o Senhor entre dois pensamentos, mas eu fico com a verdade da palavra. Eu não mudo, eu não vou retroceder. Amém, gente? A Bíblia diz, queridos,
né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém, queridos? Confiar é acreditar que Deus é poderoso, suficientemente poderoso para resolver qualquer parada e qualquer problema. Isso é fé. É quando nós confiamos nele. É quando nós, ainda que não vejamos, não sintamos, não estejamos com nada natural mostrando, ei, eu coloco minha confiança naquele que é a minha própria confiança. Amém. A fé, queridos, é saber que se Deus disse alguma coisa, é confiar que Ele fará. Se Deus disse alguma coisa a seu respeito, se isso concorda com a palavra dEle, porque se veio dEle, concorda com a sua palavra, você não precisa duvidar. A fé, queridos, é saber que se Ele disse, Ele vai fazer. Não duvidar. Amém. Apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas, apegando-se, atentando-se nesses dias, aquilo que a palavra diz, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficando com a palavra. Amém. Você recebeu alguma coisa? Você pode ficar em pé, nós podemos orar juntos, amém. A palavra de Deus, ela é a nossa luz. A palavra de Deus, ela é o nosso sustento. A palavra de Deus, ela é o nosso pão, então ela nos sustenta. Ela é luz para a nossa vida, ilumina os nossos passos hoje, mas ela também é lâmpada para o nosso caminho. Então você não precisa andar nesses dias com medo, pensando, e agora, o que vai acontecer? E os próximos meses, e os próximos anos? Fique tranquilo, ela é lâmpada. Ela vai trazer direção para você em todo o seu caminho. Amém? E a Bíblia te promete veredas endireitadas. A palavra de Deus, ela é água que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, que tira aquilo que precisa ser limpo, ajustado. Ela é a rocha, não é, queridos? Que nós estamos firmados. Amém? E é por isso que nós nos apegamos. É por isso que nós estamos firmados nela. Porque as tempestades, elas vão vir, elas vão ir, mas os nossos pés, a nossa casa, ela está firmada sobre a rocha. Um lugar firme, um lugar que não vacila. Amém, queridos? Sobre a rocha. Amém. Você pode fechar os seus olhos, nós podemos orar. Pai, muito obrigada. Nós te rendemos graças, o seu amor não falha, a sua palavra ela é fiel. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela instrução, pela revelação. Obrigada porque Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é o nosso caminho, Jesus é a nossa vida, Ele foi a decisão do nosso coração. Nós entregamos o nosso coração a Ele, mas Senhor, além do nosso coração, nós queremos entregar a nossa vida, nós queremos entregar com inteireza os nossos dias, nós queremos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, os desafios, aquilo que estamos vivendo nesses dias, sobre Ele, que pode resolver todas as coisas. Pai, eu oro, Senhor, por corações sensíveis, abertos, disponíveis para receber com mansidão, para acolher, Senhor, com clareza de coração, Senhor, com sinceridade de coração, com humildade de coração, a palavra de Deus. Eu oro, Senhor, por caminhos iluminados, porque a sua palavra ela é lâmpada. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, não duvidando, não ansiosos, não preocupados, tão preocupados com as coisas dessa vida, mas se lembrando que quando se apega a você, quando se apega ao seu nome, quando se apega às verdades da sua palavra, ei, nós podemos descansar. Obrigada porque o Senhor é um bom pastor. Obrigada, Senhor, porque nós não andaremos vacilando, mas eu declaro nessa igreja firme, edificada, Senhor, solidificada, amadurecida na sua palavra. E ainda que venham os vendavais, a chuva, Senhor, ainda que os ventos soprem forte, nós estamos guardados por você, nós estamos guardados pela sua palavra, e nós, Senhor, descansamos à sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Quem crê pode dizer amém? Aleluia. Obrigada.